Olá, lindonas e lindões, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Me chamo Ana, sou artesã e trabalho com amigurumis. No meu canal, vocês vão ver vídeos de vlog e vídeos de passo a passo. Então, para quem gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Vou deixar aqui na telinha também as minhas outras redes sociais, tá? Então, para quem quiser ir lá me seguir, vamos bater um papo por lá. Eu sempre tô postando meu dia a dia, sempre tô postando dicas. E hoje é um vídeo de passo a passo. Um vídeo que eu estava muito ansiosa para trazer para vocês. Gravei uma vez, tem até uma história aí que eu contei lá na rede vizinha. Que até eu tava dando risada da história, assim. Começou a ficar brava, depois passou. Mas eu vou deixar aqui um pedacinho da história. Gente, quero mostrar também meu lindo acessório de cabelo. Sim, olha que coisa linda! Então, pra quem quiser fazer ele, eu vou deixar linkado aqui em cima e vou deixar abaixo também nos comentários fixado. Sem mais enrolação, vamos pra parte 1 desse vídeo, que é tecer o senhor girafito. Então, bora pro vídeo! Vamos começar com a lista de materiais da nossa girafinha, tá bom? Tesourinha para remate, fibra siliconada, né, para enchimento, agulhinha de tapeceiro sem ponta, agulhinha de crochê 2,5, opa, 2,5. Esse aqui é opcional, tá? Que são os aplicadores para olhinhos, tá bom? Mas é opcional, tá, gente? Olhinhos com trava. Tamanho dos olhinhos, número 10 ou 11, tá? Não peguem nem maior nem menor, que fica feinho na Dona Girafa. Cores da linha Amigurumi. Quais são as cores? O amarelinho é a cor creme, 11, 12. E o marronzinho é a cor craft, 7148. Opcional também, gente, tá até dentro de um saquinho. Linhazinha mais fininha, tá? Essa é a Clea, pretinha, né? Linha mais fina para bordado dos olhinhos, preto. E essa é a linha Anne, branco, para bordado dos olhinhos. Quem não tem essas linhas fininhas aí com sobrinhas, peguem a linha Amigurumi e divida no meio, assim, né? Abre ela no meiozinho e arranca uma partezinha pra deixar ela mais fininha, tá bom? Então, nós vamos começar pelo chifrinho da Dona Girafa, tá? Então, pra fazer o chifrinho dela, anelzinho mágico. E dentro deste anel mágico, 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer uma segunda carreira de 6 pontos baixos, tá? Então, a segunda carreira a gente não vai fazer nem aumento, nem diminuição. A outra carreira é uma outra carreira, desculpa, gente, de ponto sobre ponto, tá bom? Então, vamos fazer aqui. Eu vou fazer a minha carreira de ponto sobre ponto, depois eu volto com vocês, tá bom? Prontinho, finalizado então aqui a minha segunda carreira. A pecinha está virando do avesso, então a gente vai desvirar ela, tá? Já vai apertar muito o anel mágico, tá bom? Terceira carreira, a gente já vai trocar de cor, tá, gente? Deixa só eu ajeitar o meu fiozinho aqui. Marcar a minha carreirinha. E, ó, como é que a gente vai fazer pra trocar de cor? Troca de cor simples, tá bom? Então, a gente vai introduzir aqui no próximo pontinho, puxar e vai ficar com as duas laçadinhas, estão vendo? E aí, a gente já vem com a outra cor que a gente vai utilizar pra trocar. E finaliza o ponto, beleza?
E assim a gente vai seguir carreira, tá? Deixa só eu ajeitar aqui. Pronto. Deixa eu dar um pontinho. Aqui eu vou ensinar como eu faço, tá? E como eu vou fazer na perninha, no bracinho, em todas as trocas de cores da girafinha, tá bom? Então, ó, não vou mais utilizar o fio marrom. O que que eu faço? Eu venho, corto ele, depois que eu dei um pontinho aqui, com o fiozinho da outra cor, tá? E dou um nozinho, ó. Pode apertar bem o nozinho, tá? Pra ficar com o pontinho bem justinho. Então, ó, apertei meu fiozinho. Se é uma peça maior, eu vou levando comigo e arrematando, tá? Aqui, ó. Se é uma pecinha maior, um exemplo, as perninhas. Eu venho trazendo comigo os dois fiozinhos e tecendo por toda a volta e arrematando, tá? Como é uma pecinha pequenininha, então, ó, eu vou guardar todos esses fiozinhos aqui dentro e vou continuar tecendo por toda a volta normalmente, tá bom? Então, essa aqui é a troca de cor que eu vou fazer em todas as partes da girafa, tá? Quando vocês estiverem fazendo lá, tô fazendo a perninha, fiquei com dúvida, volta aqui nessa parte que eu troco, né, a cor e veja novamente como que é, tá? Então, ó, vamos dar continuidade aqui. Aqui agora a gente vai fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Então, ó, 4 carreirinhas retas de ponto sobre ponto. Nosso chifrinho da girafa vai ficar assim, ó. Igualzinho esse aqui, tá? Então, aí eu vou fazer as minhas 4 carreiras retas e depois eu volto pra gente fazer a outra parte da girafinha, tá bom? Pronto, gente, ó, eu só vim aqui mostrar pra vocês que eu já finalizei o chifrinho. Cortem o fio um pouquinho grandinho, tá? Porque a gente vai precisar costurar ele na pecinha, tá bom? Então, mesmo que ele seja pequenininho, eu vou optar por costurar, tá? Então, agora a gente vai fazer as orelhinhas da girafinha. As orelhas, então, gente, anelzinho mágico e dentro do nosso anel mágico, 4 pontos baixos a gente vai pôr, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Pronto. Aí, antes da gente fechar todo o anel mágico, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar aproximar o máximo possível uma pontinha com a outra para facilitar na hora de fazer a segunda carreira, tá bom? Então, ó, aproximei o meu aqui. Na segunda carreira, a gente já vai começar com um aumento, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer um aumento aqui já. Um aumento. Um ponto baixo. Um aumento novamente. E por último, um ponto baixo. Prontinho. Agora sim, a gente vai fechar o nosso anelzinho mágico e desvirar a pecinha, porque ela já está virando no avesso. É uma pecinha bem pequenininha, então, a gente tem um pouquinho de dificuldade de fazer ela. Próxima carreirinha, carreirinha de número 3. A gente já marca aqui, já passa o fiozinho e marca. E a terceira carreira, ponto sobre ponto, a gente vai fazer, tá bom? 6 pontos baixos, então a gente vai fazer por toda a volta, tá? Então, eu vou fazer os meus 6 pontos baixos. E depois eu volto com vocês, tá bom?
Prontinho, finalizada então aqui a minha terceira carreira de ponto sobre ponto, tá? Agora, a quarta carreira, como é que nós vamos fazer? 2 pontos baixos e um aumento. A gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes na carreira, tá? Então, aqui, ó, fiz a primeira. Agora, vamos fazer a segunda. 2 pontos baixos e um aumento. E assim, nós finalizamos a quarta carreira com 8 pontos baixos, tá bom? Quinta carreira, 3 pontos baixos e um aumento 2 vezes na volta. Então, ó, primeiro um aumento e mais 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e um aumento. No final da volta, a gente vai ficar com 10 pontos baixos, tá bom? Prontinho. Então, agora, a gente vai fazer 2 carreirinhas retas, tá? Então, a carreirinha 6 e 7 de ponto sobre ponto, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas 2 carreiras retas e depois eu volto com vocês. Prontinho, então, a gente finaliza aqui as minhas 2 carreirinhas retas. Agora, nós vamos dobrar a pecinha e a gente vai passar como se fosse uma costura já tecendo, tá? Então, passa de lá e de cá, né? Insere a agulha pra lá e pra cá, passa, puxa e dá um ponto baixo. Novamente. Segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Quarto ponto baixo. Quinto e último ponto baixo. Prontinho, quinto e último ponto baixo. Agora, a gente dá uma correntinha, corta o fiozinho um pouquinho grandinho pra gente costurar a peça, tá? E fica assim a nossa orelhinha da girafa, tá bom? Lembrando, não vai enchimento nem na orelhinha e nem nos chifrinhos da girafa, tá? Agora, então, nós vamos fazer as perninhas da girafa, tá? Para fazer a perninha, vamos pegar primeiro o marrom e vamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Então, 3, 4, 5, 6. Fecha um pouquinho o anel mágico. Próxima carreira, 6 aumentos, tá? Então, a gente vai fazer 6 aumentos. Eu vou fazer aqui a minha segunda carreira, tá? Que no final vai dar 12 pontos baixos. Depois, eu volto com vocês, tá bom? Prontinho, gente. Finalizada aqui a minha segunda carreira de 6 aumentos. Vamos para a terceira carreira. Terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento 3 vezes na volta, tá? E depois a gente finaliza com ponto sobre ponto, tá bom? Então, ó, tô fazendo o meu segundo, um ponto baixo e um aumento pela terceira vez. E agora, nós finalizamos com 6 pontos baixos até chegar lá do outro ladinho da carreira, tá? E nós fechamos aqui essa carreira com 15 pontos baixos, tá bom? Prontinho, ó. Cheguei aqui do outro lado da carreira. Agora, nós vamos fazer a carreira 4 e 5 de ponto sobre ponto, tá bom? Então, 2 carreiras retas com 15 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e depois eu volto com vocês. Bom, gente, finalizada aqui as minhas 2 carreirinhas retas, tá? Agora, a gente vai para a carreira de número 6.
essa carreira e a próxima eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção, porque elas são bem chatinhas de fazer, elas têm bastante diferença nos pontos, tá? Então, ó, essa carreira, que é a carreira de número 6, a gente vai começar com 2 pontos baixos, tá bom? E uma diminuição. Depois, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Novamente, mais um ponto baixo e uma diminuição. E a gente finaliza a carreira com 5 pontos baixos, tá? Então, 2, 3, 4, 5. Então, aqui no final da carreira, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá? Então, finalizamos essa carreira. Agora, a gente vai para a carreira de número 7, que vai ser como? A carreira de número 7 vai ser um ponto baixo e uma diminuição. 2 vezes na carreira, tá? Então, a gente fez uma. Agora, a gente vai fazer a segunda. Um ponto baixo e uma diminuição. Opa! E uma diminuição. Então, fizemos a segunda. E agora, a gente finaliza com ponto sobre ponto, tá? Que vão ser 6 pontos baixos até chegar lá no final da carreira, tá bom? Então, 3, 4, 5 e 6. E finalizamos esta carreira aqui com 10 pontos baixos, tá bom? E agora a gente vai trocar de cor. Então, igualzinho a gente fez no chifrinho, a gente vai fazer aqui, ó. Vamos trocar de cor. Vamos puxar lá o amarelinho. Vamos fazer um pontinho. Eu vou trocar de cor aqui, vou dar um nozinho. E depois eu volto para explicar para vocês as próximas carreiras. Bom, gente, então depois da troca de cor, eu já dei alguns pontinhos baixos aqui pela frente, tá? Então, ó, como eu falei para vocês, ó, eu vou seguindo e vou levando os 2 fiozinhos para já ir arrematando eles junto, tá? Ó, é super tranquilo de fazer, tá? Então, ó, vou explicar o restante da carreira, que não tem segredo agora. Nós vamos subir 8 carreirinhas retas, tá? Então, a gente vai da carreira 8 até a carreira 15 de ponto sobre ponto, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o restante da minha perninha e depois eu volto com vocês. Prontinho, então, gente, já tô aqui com a minha perninha finalizada. Para o enchimento, não encham muito, tá? Ó, vamos pegar só um pouquinho de enchimento, vamos fazer uma bolinha. E a gente só vai colocar enchimento na partezinha marrom, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho uma pinça, tá? Mas como sempre eu perco tudo, então eu não sei onde tá a pinça. Mas eu vou com cuidado pra não cortar a peça, tá? Então, ó, enchi um pouquinho. E aí, a gente dá aquela dobradinha assim, ó, pra ficar bem marcadinho aqueles pontinhos baixos que a gente fez aqui, aquelas diminuições que a gente fez aqui, tá bom? E aí, a gente vem, pega mais um pedacinho, mais um pouquinho de fibra e enche mais um pouquinho. Pronto. Pronto. Agora sim, ó. Então, pra mim, eu enchi um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, tá? Mas a partir daqui, eu já não coloquei mais enchimento. Estão vendo? Ó, 3 carreiras sem enchimento nenhum, tá? Então, esse aqui é o ponto pro enchimento da perninha da nossa girafa, tá? Aí, vocês dão aquela dobradinha pra marcar bem a perninha dela, tá bom? Fazer os bracinhos. Bracinhos... A gente vai fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próxima carreira, 6 aumentos, tá bom?
Então, na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. Eu vou fazer os meus aqui, depois eu volto com vocês, tá bom? Pronto, então, gente, ó, carreira 4 e... Não, perdão, carreira 3 e 4, 2 carreiras retas de ponto sobre ponto, então, tá bom? Então, carreira 3 e 4 de 12 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras retas, depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, as minhas 2 carreirinhas retas, tá? Carreira 3 e 4. A gente vai pra carreira 5. A gente já vai começar com diminuição na carreira 5, tá bom? Então, vamos lá. Uma diminuição. E 2, a segunda diminuição seguida, tá bom? E a gente finaliza com ponto sobre ponto, tá? Vão ser 8 pontos baixos até a gente chegar lá do outro lado. Deixa eu só eu ir fazendo. E aí, a gente já vai trocar de cor, tá bom, gente? Ó, último pontinho. Opa. Último pontinho. E agora, a gente já vai trocar de cor. A gente já vai pra cor amarela, tá? Então, ó. Já vamos inserir, puxar, e a gente vem já com a corzinha amarelinha e já puxa. E eu vou fazer igualzinho a gente fez nos chifres e nas perninhas, tá bom? Então, eu vou dar um pontinho aqui, depois eu vou cortar o meu fiozinho marrom, amarrar, e aí depois eu volto com vocês pra gente dar continuidade, tá? Então, ó, eu já, né, como eu tinha falado, já dei o nozinho lá no fio e já comecei as carreirinhas retas, tá bom? As carreirinhas retas agora do bracinho dela. Vai ser da carreira 6, que é essa primeira carreira aqui, até a carreira 14, beleza? Vão ser 9 carreiras retas de ponto sobre ponto, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas 9 carreiras retas aqui. Depois, eu vou cortar um pedacinho de fio um pouquinho longo, porque a gente vai costurar ela no corpinho. E depois, eu volto pra gente fazer o rabinho da girafa, tá bom? Então, gente, para começar o rabinho da nossa girafinha, a gente vai começar colocando 4 pontos baixos dentro do anel mágico, tá bom? Na cor marrom. Aqui no meu caso, eu tô usando a cor craft, tá? Então, ó, 4 pontinhos baixos. A gente faz aquele esqueminha lá que a gente fez na orelhinha. E depois de 4 pontos baixos, a gente vai fazer já aqui na segunda carreira um aumento. Então, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base, um ponto baixo. O segundo aumento e a gente finaliza com um ponto baixo. Pronto. Agora, a gente já vai fechar o anel mágico, tá? E a gente já vai desvirar a pecinha que está virando ao contrário. Terceira carreira, a gente vai fazer de 6 pontos baixos, tá bom? Essa segunda carreira ficou com 6 pontos baixos, tá? Esqueci de avisar. Mas ficou com 6 pontos baixos. E a próxima carreira, que é a terceira carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá bom? Eu vou fazer aqui, depois eu volto com vocês. Quarta carreira, que a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento, tá bom? Então, 2 e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. 2 vezes na carreira, tá bom, gente? Então, ó, fiz a primeira lá, agora a segunda, aqui, ó, um aumento, a segunda vez. Pronto. Quinta carreira, 3 pontos baixos e um aumento 2 vezes na volta, tá bom? Então, ó, primeira vez,
Eu vou fazer o aumento. E a segunda vez, eu vou fazer o outro aumento. Já tô chegando lá do outro ladinho. Ai, perdão, gente, eu não falei a quantidade de pontos, né? Opa! Quantidade de pontos, então, eu vou falar, tá? Na carreira 4, que foi 2 pontos baixos e um aumento, a gente fica com 8 pontos baixos, tá bom? E na carreira 5, que é essa que a gente tá fazendo, é 3 pontos baixos e um aumento, e lá no final da carreira a gente fica com 10 pontos baixos, tá bom? E agora eu vou subir aqui 2 carreiras retas, tá? De ponto sobre ponto. Então, 10 pontos baixos cada uma. Eu vou subir as minhas 2 carreiras retas, depois eu volto com vocês. Prontinho, finalizada aqui, então, as minhas 2 carreirinhas retas. A próxima carreira vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Então, 3 pontos baixos e uma diminuição. 2 vezes na volta, tá? Então, ó, 1, 2, 3 e uma diminuição. Agora, opa, enrosquei. E uma diminuição. Agora, a gente já vai trocar a corzinha do fiozinho, tá? Só que eu quero fazer uma carreirinha só de pontinhos lá atrás, tá bom? Então, ó, já vou inserir aqui o meu fiozinho marrom, puxar e vir com o amarelinho. A gente vai fazer, então, uma carreirinha de ponto baixo, né? De ponto sobre ponto, só na alcinha de trás do fio, tá bom? Eu vou arrematar o fiozinho marrom aqui, depois a gente volta junto pra dar continuidade, tá? Pronto, gente, ó, voltei aqui com o amarelinho agora, que a gente vai fazer ponto baixo só na alcinha de trás. Os fiozinhos que sobraram, que eu arrematei, eu joguei aqui dentro, tá? Quem quiser pôr um pouquinho de enchimento no rabinho da girafa, pode pôr. Eu não vou colocar porque eu acho que não tem necessidade, tá? Eu quero fazer essa carreirinha de ponto baixo só na alcinha de trás, porque eu quero deixar esse relevinho na frente, que eu acho muito bonitinho, tá? Então, é só por esse motivo que eu quero fazer a próxima carreira na alcinha de trás, tá bom? Então, ó, tô finalizando. Opa. Aqui nessa carreira, gente, a gente ficou com 8 pontos baixos, tá bom? Pra quem não ficou na dúvida. Então, a gente vai fazer 8 pontos baixos por toda a volta, tá? Ó, finalizei a minha volta. Agora, aqui, eu vou subir mais 7 carreiras retas de 8 pontos baixos. E agora, pegando o ponto por completo, tá bom? Então, eu vou subir aqui as minhas carreirinhas retas, pegando o pontinho por completo agora. E depois eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Voltei, então, com o rabinho, né, finalizado já. Subi aqui as minhas 7 carreirinhas retas. Gente, eu subi 8, na verdade, tá? Porque contando com essa primeira que a gente fez na alcinha de trás, são 8. Então, eu fiz essa aqui na alcinha de trás, mais 7 carreirinhas retas, tá bom? Igual eu falei pra vocês, não coloquei enchimento, porque pra mim acredito que não tem necessidade, mas para quem quiser colocar enchimento, coloca só um pouquinho aqui na pontinha, tá bom? Agora a gente vai fazer a cabeça da nossa girafa. Vou começar a cabeça da nossa girafa, tá? Anel mágico, dentro do anel mágico, 6 pontos baixos. Eu já vou adiantar a segunda carreira, que é a carreira base dos amigurumis em comum, tá? Então, aqui, ó, 6 pontos baixos, próxima carreira, 6 aumentos, tá? Então, eu vou fazer as minhas 2 carreirinhas aqui, depois eu volto pra gente continuar.
Já comecei aqui, então, a terceira carreira, tá, gente? Que é um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Então, lá no final, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá bom? Então, um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto pra gente continuar. Finalizada aqui, então, a minha terceira carreira de um ponto baixo e um aumento. Aqui a gente ficou com 18 pontos baixos, tá bom? Então, agora a gente vai fazer duas carreiras retas. Carreira 4 e 5 de 18 pontos baixos, tá bom? Então, ponto sobre ponto. Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês. Prontinho, então, gente, finalizada aqui as minhas duas carreiras retas de 18 pontos baixos. E agora, a gente vai trocar de cor, tá? E fazer mais duas carreiras retas de ponto sobre ponto, tá bom? Deixa eu só achar a pontinha do fio aqui. Então, mais duas carreiras retas de ponto sobre ponto, tá? 18 pontos baixos cada uma. É a carreira 6 e 7. Eu vou fazer a minha aqui, depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, as minhas duas carreiras retas agora no amarelinho, né, no creme. E agora, a carreira de número 8. A gente vai fazer uma sequência de 6 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Agora, a gente vai fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento 3 vezes, tá bom? Então, um ponto baixo e um aumento uma vez, um ponto baixo e um aumento duas vezes, um ponto baixo e um aumento 3 vezes, tá? E a gente finaliza com 6 pontos baixos pra gente terminar a nossa carreira, tá bom? Então, ó, finalizamos a carreira de número 8, tá? Agora, nós vamos para a carreira de número 9, que vai ser a sequência novamente de 6 pontos baixos, tá? Opa! 6 pontos baixos, tá? Ó, eu fiz até um a mais aqui. E agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento 3 vezes. E a gente finaliza a carreira com ponto sobre ponto, tá bom? Ó, então, eu já fiz 1, 2 e um aumento. Gente, eu esqueci de falar a quantidade de pontos que a gente fica na carreira de número 8, tá? Então, nessa carreira anterior, a gente fica com 21 pontos baixos, tá bom? Agora, a próxima carreira, que é essa que a gente tá fazendo, a gente fica com 24 pontos baixos, tá bom? Então, deixa só eu finalizar aqui, que eu já explico pra quem ficou com dúvida, tá bom? Então, ó, finalizei aqui minhas 3 sequências de aumento, tá? Então, ó, essa carreira que é a carreira de número 9, 6 pontos baixos, 2 pontos baixos e um aumento 3 vezes na carreira, tá bom? E a gente finaliza com ponto, opa, com ponto sobre ponto, tá bom? Não peguei certinho. Ponto sobre ponto até a gente chegar lá no final, que vão ser 6 pontos baixos, tá bom? E a gente fica com um total de 24 pontos baixos nessa carreira, tá, gente? Aqui, então, a carreira de número 9, a gente vai para a carreira de número 10. Eu já comecei a minha carreira e a gente vai fazer uma sequência de 6 pontos baixos, tá? 2, 3, 4, 5, 6. E aquela sequência de 3 pontos baixos e um aumento 3 vezes na carreira, tá bom? Então, 1, 2, 3. Um aumento. 1, 2, 3. Segundo aumento. 2, 3. Terceiro aumento. Então, a gente fez aqui uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento 3 vezes, tá? E agora, a gente finaliza com 6 pontos
baixos, tá bom? E aqui a gente finaliza a nossa carreira com 27 pontos baixos por toda a volta, tá? Agora, as próximas carreiras, da carreira 11, que é essa que a gente vai fazer agora, até a carreira 16. Vão ser 27 pontos baixos, tá? São 6 carreiras retas de ponto sobre ponto, tá bom? Eu vou fazer as minhas carreiras retas e depois a gente volta junto para colocar os olhinhos já, tá? Bom, gente, eu voltei aqui com os olhinhos já posicionados, mas eu vou explicar certinho para vocês, tá bom? Ó, é assim, deixa eu pegar uma agulhinha para mostrar. Então, ó, a gente fez 2 carreirinhas retas, lembram? E depois aquela outra carreira de 6 pontos baixos, né? Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, 3 vezes. Então, a gente vai nesta carreirinha de um ponto baixo e um aumento, que a gente fez por 3 vezes, tá? Encontrem o primeiro aumento, tá? Ó, então, a gente fez aqui, ó, 6 pontos baixos e a gente fez um ponto baixo e o aumento, tá? Encontrem esse primeiro aumento e já pode colocar um olhinho, tá? Depois, lembram que a gente fez a sequência de um ponto baixo e um aumento 3 vezes? Então, ó, antes de chegar no último aumento, que é esse aqui, ó, um pontinho antes, a gente posiciona o segundo olhinho, tá? Então, não tem erro, é super tranquilo de encontrar, tá bom? Então, aqui nós vamos posicionar os olhinhos, tá? E aí, depois a gente vem... Eu vou vir com a minha ferramenta, né? Mas, para quem não tiver também, não tem problema, tá? É só ir com a mãozinha mesmo. Olha lá, já encaixou. Eu gosto, depois de queimar aqui a pontinha e apertar, tá bom? Para ter uma segurança maior. Mas aí fica a critério de vocês, tá? Então, ó, eu vou terminar de colocar o outro olhinho. Eu vou queimar a pontinha e depois eu volto pra gente dar continuidade à peça, tá bom? A gente já voltei, né? Coloquei os olhinhos, ó, já queimei as travinhas, tá? Então, agora é a carreira de número 17, tá? Então, como é que a gente vai fazer? 9 pontos baixos, tá? Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? E uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3. Uma diminuição. 3 vezes, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3. E uma diminuição. E a terceira vez. 1, 2, 3. E uma diminuição. E finaliza com 3 pontos baixos, tá bom? Então, ó, 3. Prontinho. Finalizada, então, a minha carreira de número 17, tá bom? A gente fica com 24 pontos baixos por toda a voltinha aqui, tá? Carreira de número 18, essa carreira é mais tranquila, é só 2 pontos baixos e uma diminuição. Por toda a volta, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Opa! Lá no final, a gente vai restar, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha e depois eu volto com vocês, tá bom? Finalizada aqui, então, a carreira de número 18, tá? Agora, a gente vai fazer a carreira de número 19, que é um ponto baixo e uma diminuição, tá bom? Então, ó, um ponto baixo e uma diminuição. Lá no final, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá? Aí, a gente para um pouquinho, enche a cabeça da girafinha, tá? E depois a gente faz 6 diminuições e finaliza com o anel mágico invertido, tá? Aqui
não tem erro, é super tranquilo de fazer, tá bom? É a sequência comum de diminuições dos amigurumis, tá? Então, eu vou fazer aqui toda a sequência, vou fazer o enchimento e depois eu vou finalizar e eu venho mostrar como ficou pra vocês, tá bom? Pronto, gente, voltei aqui com a cabeça da girafa finalizada, como eu falei pra vocês. Depois é só fechar com o anel mágico invertido. Não precisa deixar um fio muito longo, eu já aproveitei com o fiozinho do anel mágico aqui do começo, eu já usei os dois e arrematei o fio para deixar a cabeça assim já limpinha, tá? Vamos lá então para fazer agora o corpinho da nossa girafa, tá bom? O corpinho é anel mágico, dentro do anel mágico, 6 pontos baixos, tá bom? 2, 3, 4, 5, 6. Agora, gente, é a sequência padrão do amigurumi, tá? Vão ser 6 aumentos. Eu vou deixar aqui do ladinho, tá? Pra quem tem dificuldade, pausa o vídeo, que eu vou deixar aqui do ladinho as carreiras, tá? Que agora que a segunda carreira vai ser 6 aumentos, que no final vai dar 12 pontos baixos. Depois, um ponto baixo e um aumento. 6 vezes durante toda a volta, que vai dar 18 pontos baixos. 2 pontos baixos e um aumento. 6 vezes durante toda a volta, que vai dar 24 pontos baixos. 3 pontos baixos e um aumento. 6 vezes durante toda a volta, tá? Que vão dar 30 pontos baixos. E 4 pontos baixos e um aumento. 6 vezes durante a volta, que vai dar 36 pontos baixos. Então, eu vou deixar a tabelinha aqui, tá? A gente vai fazer até a carreira 6, que é 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, que vão dar 36 pontos baixos, e depois eu volto com vocês pra gente dar continuidade, tá bom? Então, gente, ó, já voltei com a base, né? Prontinha, já finalizada, tá? Ó, 4 pontos baixos e um aumento. Foi a nossa última carreira, que ficou com 36 pontos baixos, tá bom? Agora, a gente vai fazer da carreira 7, que é essa que a gente vai começar agora, tá? Vou até marcar aqui. Da carreira 7 até a carreira 15, ponto sobre ponto, tá? São 9 carreiras de 36 pontos baixos, tá? Então, a gente vai fazer 9 carreiras retas. Eu vou fazer as minhas carreiras aqui, depois eu volto com vocês. Finalizada, então, as nossas carreiras retas. Agora, a gente vai começar com as diminuições, tá bom? Então, ó, primeira carreira de diminuição é a carreira de número... Deixa só eu confirmar. Carreira de número 16, que vai ser 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. A gente vai fazer esse processo, tá? Lá no final, a gente vai ficar com 30 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer a minha carreira, depois eu volto com vocês. Carreira 16 finalizada, vamos para a carreira 17, que vai ser ponto sobre ponto, tá? Então, essa carreira a gente vai fazer 30 pontos baixos. É uma carreirinha de ponto sobre ponto, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui, depois eu volto. Prontinho, carreira 17 finalizada. Vamos para a carreira 18, que vão ser 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. A gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Lá no final, a gente vai ficar com 24 pontos baixos. Finalizada a minha carreira 18 de 3 pontos baixos e uma diminuição, agora a gente vai para a carreira 19, que é ponto sobre ponto, tá, gente? 24 pontos baixos a gente vai fazer por toda a voltinha e depois lá no final eu volto com vocês. Carreira 19 finalizada, a gente vai para a carreira 20 agora, que é 2 pontos baixos e uma diminuição. Por toda a volta, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Lá no final, a gente vai ficar com 18 pontos baixos. Finalizada a minha carreira de número 20, de 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Por toda a volta, ó, já tá fechando o corpinho da nossa girafa. Agora, a gente vai fazer na carreira 21
ponto sobre ponto, tá bom? Vão ser 18 pontos baixos, então, ponto sobre ponto, tá? Finalizada aqui a minha carreira de número 21, agora a gente vai para a carreira de número 22, que é a última carreira de diminuição, tá bom, gente? Então, ó, um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta a gente vai fazer, tá? Um ponto baixo e uma diminuição. Lá no final a gente vai ficar só com 12 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, opa, depois a gente volta junto, tá? Prontinho, gente, ó, finalizada aqui a minha carreira de número 22, tá? De um ponto baixo, uma diminuição. Agora, nós vamos subir da carreira 23 a 27, ponto sobre ponto, tá? Então, vão ser 5 carreiras de 12 pontos baixos. Eu vou fazer a minha aqui e depois a gente volta junto, tá bom? Gente, ó, finalizada então aqui as minhas 5 carreirinhas retas, tá? Agora, eu vou cortar o fiozinho. Cortem um fiozinho um pouquinho longo, tá? Porque a gente vai usar este fiozinho aqui do corpinho pra costurar a cabeça, tá bom?